Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós estamos falando sobre família. E hoje eu trago uma palavra do coração de Deus. E eu quero que você ouça essa palavra com muito amor. A Bíblia diz que o sábio, ele ouve a correção e ele se torna mais sábio. Então essa palavra é uma palavra de despertamento, é uma palavra de correção. E eu quero que você ouça com amor e que você se torne mais sábio, amém? Amém? Essa palavra não é para te ofender, mas é para te chamar a atenção, para que você volte seu coração para Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que é chamada Betel, que está na terra de Canaã, e ele e todo o povo com ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar ao lugar chamado El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Pacute. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel, e disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, depois de ti, a tua descendência. E Deus se retirou dele, levantando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo ao lugar onde Deus lhe falara. Jacó lhe chamou Betel, ou quer dizer, casa de Deus. Aleluia. Diga para teu irmão assim: volte para a casa de Deus. Aleluia. Pai, nós te somos tão gratos por esta palavra, por tudo que o Senhor já fez nesse santo e bendito lugar. Esse lugar é a tua casa, a casa do nosso Pai. Ó Senhor, enche-nos com a tua presença, enche-nos com o teu Espírito Santo, e fala mais uma vez ao nosso coração. Eu sei que o Senhor já falou de muitas maneiras aqui, agora fala através desta palavra. Eu te peço, no nome poderoso de Jesus, amém, amém, amém. Coloca a mão no teu coração e diga comigo: Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Aleluia. Dá um aplauso forte ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu lembro que, deixa eu ver se eu consigo pescar aqui. Tem uma canção, eu creio que a maioria de nós aqui conhecemos. É uma canção antiga que ela diz assim: segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura
na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas e não olhes, segura e vai. Uhul! Aleluia! Glória a Deus! Nós cantávamos muito essa canção. Cantávamos muito. E essa canção, quando eu a ouvi pela primeira vez, eu trazia uma memória da minha infância. E eu me lembro que quando eu andava com meu pai, a minha mão era bem pequena, né? Mão de criança. E meu pai tinha uma mão grande. Então ele me dava um dedo da mão dele. E eu com a minha mãozinha pequena assim, eu segurava no dedo da mão dele e ia andando, né? Segurava bem forte. E quando eu ouvi essa música, e todas as vezes que eu ouço essa música, eu me lembro dessa cena, de eu andando e segurando no dedo da mão do meu pai. E eu segurando forte para não cair, né? E ele me levando pelos caminhos e a gente andava. E eu me sentia seguro, porque eu estava segurando ali na mão dele, né? Não precisava nem a mão toda, era só um dedo. E eu fico pensando como Deus é bom, como Deus é forte. E por certo, a gente não precisa nem segurar na mão dele toda, basta só um dedo. Já é o suficiente para nos sustentar. Mas Deus, ele vai dizer ao contrário dessa canção. Embora essa canção seja muito linda, a letra linda, mas Deus diz assim: eu é que te seguro. Eu é que te seguro com as minhas mãos. Eu é que te pego pela mão e te levo, eu te sustento com minha mão direita. Se segurar na mão de Deus já é algo tão poderoso, já é algo tão glorioso. Imagine Deus agora, Ele mesmo te segurando. Ele mesmo te pegando, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te seguro, que te sustento. Eu te seguro com a minha mão direita. Então Deus segura a gente com a mão mais forte, né? A mão direita. E Ele diz: eu te seguro. E é esse sentimento, e é essa convicção que deve reger as nossas vidas. E é esse sentimento e essa convicção que deve reger as nossas famílias. Mas eu quero chamar a atenção exatamente quando essa letra vai dizer que na caminhada, né, ele vai caminhando, e na caminhada ele vai segurando a mão de Deus e ele vai seguindo. Mas existem pessoas que começam a caminhar e elas vão caminhando, mas na caminhada elas soltam a mão de Deus, elas largam a mão de Deus, elas não pegam mais na mão do Senhor. Obrigado, meu filho, Deus abençoe. Elas não pegam mais na mão de Deus, elas vão caminhando, e na caminhada elas vão esquecendo da mão do Todo-Poderoso. E isso é muito forte, porque o profeta Isaías vai dizer que o nosso pecado, ele faz separação entre nós e Deus. E Deus, ele está com a mão estendida para abençoar. Mas nós, nos nossos pecados, nas nossas decisões da vida, nós esquecemos dessa mão e vamos caminhando sem ela. E esse texto ele vai nos chamar a atenção sobre isso. Uma família linda, a família de Jacó. Jacó, que era neto de Abraão. Abraão era o pai da fé. Eu imagino que todos nós aqui, que lemos a Bíblia, que nos apaixonamos por Deus, gostaríamos de conhecer Abraão, de passar um dia com ele. Jacó, ele era neto de Abraão, filho de Isaac, filho da promessa. Toda a promessa de Deus estava em Isaac, e Isaac transfere toda a promessa para Jacó. Então entenda a grandeza na vida desse homem, o quanto esse homem era bendito, era abençoado, o quanto esse homem tinha promessas na vida dele, o quanto ele conhecia de Deus, o quanto ele viu Deus trabalhar na vida dele. A própria vida dele é um testemunho, né? Ele volta
E aqui é quando ele já voltou de lá, da terra dos seus parentes. E ele diz às esposas dele: olha, o Senhor me abençoou, e o Senhor tem me abençoado, o Senhor me guardou. O homem sai pobre, né, fugido, e volta rico, riquíssimo. E ele estava vivendo um momento muito glorioso na vida dele. Mas aí aconteceu algo muito feio na família de Jacó. A família de Jacó, ela esquece quem é Deus. A família de Jacó começa a caminhar agora sem Deus. E isso é muito forte. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Porque às vezes nós estamos bem, nós vamos para o céu, sabe? Eu estou caminhando para a eternidade. Se eu fechar meu olho agora, eu vou para o céu. Mas a pergunta é: e o seu filho vai? Os seus parentes vão para os céus? O que você tem feito com os seus filhos, com a sua criação? Nessa caminhada, o que você tem feito em relação a Deus, em relação a sua família? Qual é a relação, qual é a marca de Deus? A Bíblia vai dizer que os filhos de Jacó, eles cometem um erro muito grande, sabe? Eles enganam o povo de Siquém. A filha de Jacó, Diná, é estrupada por Siquém, que é filho de Amor, que é o rei da terra de Siquém. E ele se apaixona por ela, embora ele tenha feito um mal a Diná, ele se redime, vai pedir perdão a Jacó, e diz a Jacó que ele quer casar com ela, que ele quer tê-la como esposa, ele quer reconhecer, e quer que faça uma aliança entre eles. E aí Jacó senta com ele e diz: tá, tudo bem. Mas aí os filhos de Jacó usam de mentira, enganam aquele povo, e diz a eles: olha, vocês precisam se circuncidar. A circuncisão é quando os homens cortam a pele do prepúcio, do pênis. E eles cortavam, não tinha nada estéril, não, eles cortavam com pedra mesmo o negócio. Coisa era braba. E aí eles ficam enfermados, e eles precisavam ficar 3 dias. Imagine você enfermado, inflamado as suas partes íntimas. Era isso que aconteceu com aqueles homens. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam nesse processo de inflamação, quando eles não podiam se mover, os filhos de Jacó entraram na aldeia deles e mataram todos os homens, pegaram as mulheres e as crianças e levaram como escravo. Então eles enganaram aquele povo. E aí Jacó, ele diz aos filhos: o que vocês fizeram? Eles disseram: a gente não podia deixar a nossa irmã sem ser vingada, e eles fizeram mal à nossa irmã. E aí Jacó, agora ele disse assim: agora o povo que está ao redor vai se levantar contra nós, e nós não temos força suficiente para lutar contra esse povo, e nós vamos ser massacrados, porque eles sabem que nós enganamos, nós mentimos. Interessante, irmãos, o que eu percebo aí é que Jacó começa a vida dele na mentira, e esse mesmo espírito de mentira, de engano, estava voltando para dentro da casa de Jacó, agora nos filhos. A gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes o mal que fazia parte de nossas vidas volta para nossas casas, nos nossos filhos, nos nossos netos. Aí às vezes a gente diz assim: o avô era viciado em álcool, mas o neto é viciado em drogas. É o mesmo espírito do vício, ele só faz trocar a substância. Um era bebida e o outro são drogas. Um era ladrão, mentiroso, e agora está voltando, o mesmo espírito voltando para atuar no meio da família. Então Jacó, ele vê o seu retrato, e o terrível, às vezes, eu vou chamar aqui a atenção dos pais, às vezes quando os nossos filhos estão cometendo os mesmos erros que nós cometemos, nós temos dificuldade de corrigir, porque vem aquele espírito de acusação, diz assim: você fez, e agora você quer me dizer que não deve fazer, se você fez a mesma coisa que eu, né? E aí a gente fica limitado, com medo de corrigir o filho, porque nós cometemos o mesmo erro. Mas exatamente porque você cometeu o mesmo erro, que você tem autoridade e conhecimento suficiente para dizer ao teu filho: não faça.
Amém? Não faça. Um dia eu vi uma mãe em um dilema como esse, com a filha adolescente, porque quando ela era adolescente, ela aprontava, ela tinha muitos namorados, e a filha estava indo pelo mesmo caminho, e toda vez que ela ia falar com a filha jogava em rosto, dizia assim: você fez a mesma coisa. E ela tinha dificuldade de corrigir a filha, porque a filha sabia do passado dela, mas é exatamente por isso, porque você sabe o quanto você errou. Você deve dizer ao teu filho: você não pode cair no mesmo erro que eu. Não pode. Você não pode cometer o mesmo engano que eu. E aí Jacó estava lá, agora cercado, refém do pecado do filho, do erro dos filhos. Às vezes nós pais nos tornamos refém dos erros dos nossos filhos. Alguns meses atrás, se eu não me engano, eu vi um noticiário de uma avó que foi presa por causa do filho, que não queria pagar a pensão do neto. E eu não sei por que prenderam a pobrezinha da velha. Onde ela entrou nessa história? Mas uma coisa eu sei, que estava lá uma avó pagando pelo erro do filho. Às vezes nós sofremos as consequências dos erros dos nossos filhos, porque entrou um espírito da nossa casa que não era o Espírito de Deus. E Jacó, na caminhada, ele perdeu a sintonia, ele largou a mão de Deus, e agora ele precisava voltar. E como é que você vai viver a bondade de Deus, longe dele, longe da casa dele, longe do que ele é? E era assim que Jacó estava. Era um homem de Deus, era um patriarca, era um crente, mas ele esqueceu de levar Jesus para dentro de casa. Esqueceu de que Jesus precisava, que Deus precisava governar a família dele. Aí como viver então Deus? Como viver Deus na minha família? É exatamente agora que Jacó cai em si e ele percebe: vou perder a minha família por causa dos mesmos erros que eu cometi no passado. Agora a minha família toda vai ser dizimada, todo mundo, não vai ficar um. E aí o que é que Jacó faz? Jacó volta para Deus. Deus livrou ele uma vez, Deus vai livrar ele de novo. Deixa eu te dizer, Deus te livrou uma vez, Deus vai te livrar de novo, e de novo, e de novo, porque Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar. Ainda que você seja infiel, Ele vai continuar fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então você precisa voltar. A única coisa que você tem que fazer é voltar. E aí Jacó volta. Quando Jacó volta, ele começa a ter uma conversa com Deus, uma conversa de restauração. E a primeira coisa que Deus diz a ele é: como é o seu nome? Pergunta a teu irmão aí: como é o teu nome? Pergunta ele de novo aí: como é o teu nome? Três vezes Deus diz a Jacó, 3 vezes: seu nome não é Jacó. 3 vezes ele diz isso: seu nome não é Jacó. Seu nome não é Jacó. Quantas vezes mais você vai querer que Deus diga a você: seu nome não é Jacó? Você precisa ter uma identidade, para que essa identidade possa ser a mesma identidade da sua família, para você registrar a sua família com a mesma identidade. Deus diz: como você se chama? Ele disse Jacó, mas Deus já tinha dito a ele antes: seu nome agora é Israel. Quando ele lutou com o anjo e venceu, Deus disse: como é o teu nome? É Jacó. Ele disse: seu nome é Israel. E a Bíblia diz que Deus tocou na coxa de Jacó, e Jacó mancava da perna,
para que ele não esquecesse nunca quem ele era. Deus marcou o corpo de Jacó, para ele não esquecer que ele era Israel. Deixar de ser usurpador, enganador, para ser príncipe de Deus. A Bíblia diz que Deus nos chamou e nos fez reis e sacerdotes, e Deus nos chamou de filho, e nós fomos feitos filho pelo poder de Deus. Há um poder, há uma força, há um poder que veio dos céus e nos fez ser filhos de Deus. A questão é, quantas vezes Deus vai ter que te dizer, você é meu filho? Quantas vezes Deus vai ter que dizer, você é meu filho? Você precisa ter uma identidade comigo. Você precisa pensar como meu filho, andar como meu filho, agir como meu filho, se vestir como meu filho. Porque você precisa mudar a sua mente. Você não pensa, você não age como filho de Deus. Você pensa e você age como Jacó. Ele disse, você precisa tirar esse Jacó. Você precisa tirar essa marca da sua vida. Sabe, uma das estratégias de Satanás é te convencer de que você não é filho de Deus. Eu me lembro quando eu era jovem, eu disse a uma menina assim, você é uma santa, você é uma santa. Ela disse, não me chame de santa. Ela ficou zangada, porque eu disse que ela era santa. Eu quero te dizer que você é santo. Diga ao teu irmão, você é santo. Você consegue tomar essa identidade de santo? Porque o Senhor me santificou. Então você precisa entender que você não precisa ser Jacó. Você precisa entender que você é filho de Deus, com todas as suas falhas, todas as suas limitações. Deus disse, como é mesmo o seu nome? Israel é o teu nome. Diga a teu irmão assim, Israel é o teu nome. Romanos capítulo 11, a palavra de Deus diz que Deus nos enxertou ao jaboceiro para nos tornar filhos legítimos e nos adotou como filhos. Amém? Então legitimamente nós somos Israel de Deus, porque fomos adotados, enxertados e nos tornamos filhos legítimos de Deus. Você é filho de Deus. Você não pode andar, pensar como Jacó. Você precisa tomar de volta a sua identidade e mudar a sua mente, mudar a sua mente, mudar a forma de você se ver, mudar a sua forma de você se relacionar com Deus, mudar a sua forma de você se relacionar com você mesmo. Deus disse, volta lá em Betel e deixa de ser Jacó. Sabe, sua família precisa ter um Israel dentro de casa. A sua casa precisa ser a casa de filhos de Deus. Você precisa declarar isso. Você precisa acreditar nisso. Você precisa receber isso como uma verdade em sua vida. Ainda que, sabe, os filhos da rainha da Inglaterra, eles são os filhos da rainha e acabou. Nem sempre eles se comportam como deveriam, mas eles são filhos da rainha. E de vez em quando alguém tem que estar lembrando a eles, vocês são filhos da rainha. E nessa noite Deus está te dizendo, você precisa entender que você é filho de Deus. Deus te deu poder para você ser chamado filho de Deus.
E isso foi com força, isso foi com violência, para que você pudesse receber identidade de filho, DNA de filho. Aleluia. Então a primeira coisa é volte à sua identidade. Não ande por aí como se fosse filho do pecado, filho do diabo, filho da mentira. Não ande mais assim. Corrija a sua vida. Jacó chama os filhos e diz a eles: olha, nós vamos voltar à nossa identidade, vamos voltar à nossa casa, para a nossa identidade, e essa casa seja a casa de Deus, que a nossa família seja a família de Deus. Volta à sua identidade. A segunda coisa, tire os deuses da sua casa. Diga ao irmão que está ao seu lado assim: tire os deuses da sua casa. Irmãos, eu fico pensando que na caminhada eles se perderam tanto que eles começaram a introduzir outros deuses de imagem dentro da casa. Nós estamos falando de Jacó, nós não estamos falando de qualquer outra pessoa, nós estamos falando de Jacó, o neto de Abraão, filho de Isaac. Na casa de Jacó estava cheia de ídolos, cheio de ídolos, de ouro, de prata. As mulheres dele usavam argolas consagradas, que faziam menções a outros deuses. As filhas de Jacó, as netas de Jacó, a casa de Jacó se distanciou de Deus. E Jacó diz a eles: olha, vocês precisam voltar. Tirem os deuses, as imagens, as coisas que não são do Senhor. Tira da sua casa. Tira da sua casa. E a Bíblia diz então que eles começaram a entregar a Jacó os seus deuses. Sabe, Deus diz algo interessante a Salomão. Ele diz: Salomão, você será grande sobre a terra, será um homem mais sábio, um homem mais rico, mas nunca deixe outros deuses entrar na sua casa, entrar no teu palácio. E Salomão faz exatamente ao contrário na caminhada. Salomão tinha 700 mulheres, e cada mulher tinha um Deus. Em cada parte do palácio de Salomão tinha um altar diferente, para um Deus diferente. Porque às vezes na caminhada nós esquecemos de onde começamos, e começamos a introduzir deuses dentro da nossa casa. E às vezes o nosso Deus é o dinheiro. Sabe, nós focamos tanto no dinheiro, em ter, em possuir, em ficar rico, e esquecemos de Deus. Não temos tempo para mais, para ir à igreja, não temos tempo de orar, não temos tempo de ler a Bíblia, não temos tempo para mais nada, porque nós precisamos ganhar dinheiro. Quando a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes estamos buscando fama, queremos ser famosos, e agora o pessoal, todo mundo quer ser famoso, e aí cria canal no YouTube, não sei aonde, e eu todo dia agora na internet fazendo, e falando, e filmando, e conversando, e curtindo, e seguindo, e sendo seguido. E esquece de seguir o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. Em busca da fama, a gente esquece o que é Todo-Poderoso. Às vezes queremos conforto, uma casa boa, um carro bom, carro excelente,
E aí a gente vai esquecendo de Deus. Começamos a reclamar da vida, porque não temos o que gostaríamos de ter, não temos o que imaginamos ter, e começamos a achar que essas coisas valem mais do que Deus. Deus diz: me dá essas coisas, me busca que eu te darei todas as outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, tudo é demais coisas, tudo, meu casamento, minha casa, minha família, tudo é o resto. Primeiro está o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro que tinha um irmão aqui na igreja, ele estava desempregado, passando uma necessidade. Eu comecei a orar por ele, para Deus curar, para Deus trazer recursos. Esse homem conseguiu um emprego e começou a ganhar muito bem, mas muito bem mesmo. E ele sumiu da igreja, sumiu, desapareceu, virou gás, virou fumaça, virou fantasma, virou tudo. E eu encontrei ele um dia por acaso na rua e disse: meu irmão, você não vai mais à igreja, cadê você? Ele disse: ah, meu pastor, eu consegui aquele emprego, agora estou muito ocupado, e dia de final de semana eu levo o trabalho para casa, e nos finais de semana que eu estou sem nada a fazer, eu aproveito para passear com a minha família. Eu disse: glória a Deus por isso, Deus é bom. E eu disse: quando é mesmo que você vai voltar para casa? Ele disse: ah, não tenho tempo mais de ir para a igreja não. Mas tudo não começou, não foi aqui? Não foi aqui? Não foi esse Deus que te deu todas as coisas? Jacó, na caminhada, ele estava segurando na mão de Deus e indo, segurando e indo. E aí um momento ele foi largando. Aí os filhos foram largando. Irmãos, sabe o perigo disso? Não é de você ir para o inferno, porque você está salvo. O perigo é a sua família, porque Satanás vai pegar os seus filhos, vai pegar os seus netos, porque ele sabe que você já está salvo, mas você largou a mão de Deus. Mas Deus não vai te largar, mas os seus filhos e os seus netos serão alvos fáceis do diabo, e você não terá mais força para voltar. Aí Deus diz a Jacó: olha, tira tudo, mude de roupa. Aí Jacó chama aquele povo e diz assim: minha gente, vamos mudar de roupa. Sabe, alguns literalmente precisam mesmo mudar de roupa. Mudar mesmo de roupa, mudar as vestes mesmo. Ele disse: vamos mudar de roupa, vamos mudar a nossa aparência, vamos voltar para Betel. Foi lá onde eu me encontrei com Deus, foi lá na casa dele que ele me salvou, foi lá na casa dele que ele me deu direção, foi lá na casa dele que ele me socorreu, foi lá na casa dele que ele selou a promessa dele na minha vida. Vamos voltar para lá, vamos mudar de roupa. Muda de roupa, muda as vestes e vem para a casa de Deus. Tira a roupa do mundo, tira a capa do mundo, sabe, tira as coisas que o mundo te oferece e volta para casa. Então a família de Jacó ouve isso e diz: ah, o senhor tem razão, meu pai, vamos voltar para casa. E eles trocam de roupas, e eles tiram os deuses, e eles tiram os pingentes e voltam para casa. Ele e toda a sua família, sabe, volte para casa e traga a sua família. Desliga a televisão, desliga a internet, desliga os jogos, os games, desliga tudo e volta para casa. Às vezes nós vemos crianças tão espertas na internet, né? Tão rápida nos celulares. Outro dia eu me lembro que eu estava com o celular me batendo para fazer um negócio. Aí uma
uma pessoa estava do meu lado, assim, disse: o senhor está querendo fazer o que aqui? Eu disse: eu quero fazer isso, isso. E ela disse: eu também não sei não, mas espera aí. Chamou o neto de 3 anos e entregou o celular. E aí o menino entregou o curso. Já fez. Uau, eu disse: que geração é essa? Eles são rápidos, eles são maravilhosos. Eu louvo a Deus por essa geração ser tão eficiente nesse negócio aí de internet, de celular. Eu amo isso. Mas eles precisam também ser muito rápidos em relação a Deus. Eles precisam ser muito focados também em relação a Deus. Eles precisam entender que isso aqui não é maior do que Deus. Que isso aqui pode levar eles para muitos lugares no mundo, mas só existe um Deus que pode levá-los para a eternidade. Só um. E eles precisam então às vezes largar isso de lado e voltar-se para a casa de Deus. Venham para a casa do Senhor. Venham para a casa de Deus. Às vezes nós fantasiamos nossas casas com uma falsa santidade. Colocamos lá a pregação de um grande pastor, de um grande apóstolo. E aí ele fala, ele grita, ele sapateia, ele diz coisas assim, sabe, que a gente nunca ouviu. E diz: rapaz, mas só que é só uma palavra. É uma palavra. Louvado seja Deus pelos canais de YouTube. Louvado seja Deus porque você pode estar me ouvindo aí aonde você está. Louvado seja Deus pelos pastores que têm alcançado milhares e milhares de pessoas através das mensagens, sabe, dos canais de internet, de comunicação. Mas isso não substitui a casa de Deus. Não substitui. Não substitui. Nós precisamos de casa. Esse Jacó poderia olhar para o céu, embaixo de uma árvore qualquer, e dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Poderia reunir a família, sabe, no pátio da casa, e ficar lá, e tocar, e cantar, e dançar, e falar das histórias dele. Poderia. Mas Deus disse a ele: pega a tua família e leva para a igreja, porque é aqui que você vai ouvir, você vai ser disciplinado, você vai ver gente, você vai interagir com gente. E eu vou dizer mais a você: pega o teu filho e coloca ele para trabalhar na igreja. Não deixa teu filho no banco. Bota ele para servir na igreja. Bota ele para servir na célula, botar ele para limpar a cadeira, varrer o chão, fazer qualquer coisa, pegar água para o apóstolo, mas envolva o teu filho na casa de Deus. Envolva. Porque quanto mais solto ele ficar, mais ele será uma presa fácil para o diabo. Você precisa vir. Agora, se eu não venho, se eu que deveria ser o referencial não venho, o que vai ser do meu filho, dos meus netos, dos meus bisnetos? O que vai ser da minha descendência? Cada vez mais vão ficando distantes, até chegar um dia em que eles não vão nem mais lembrar que Deus existe e que a casa de Deus existe. Felizmente na minha família eu tenho gente assim, que os pais foram largando a igreja, largando. Hoje eles nem falam mais de Jesus. Alguns se tornaram até devotos de outros deuses. Entraram em outras religiões. E eu olho e digo: meu Deus, eles esqueceram quem é Deus. Eu tenho sobrinhos assim, sobrinhas assim, que o pai um dia estava aí sentado como vocês estão, mas foram esquecendo. E agora eles nem mais falam de Deus, nem mais lembram quem é Deus. Estão cheios de filosofia, cheios de razões.
Tire a roupa, um monte de roupa. Tire essa roupa do trabalho, tire essa roupa de granfino, tire essa roupa de doutor, sabe? Tire essa roupa de mestre, tire essa roupa de peão, tire a roupa e venha para a casa de Deus. Venha ser servo na casa do Pai. Traga a sua família. Como viver Deus na minha família? Volte para o altar. Deus diz a Jacó: você lembra que você levantou um altar para mim? Lá em Betel. O nome daquela cidade era Luz. Lembra? Deixou de ser Luz para ser Betel. É lá que eu quero você. Eu quero que essa luz que você encontrou lá te conduza até a minha casa, porque lá a minha casa, é a porta dos céus. A igreja é a porta dos céus. Podem falar o que for da igreja. A igreja não é perfeita, mas a Bíblia diz que a igreja é a porta dos céus. Então, se eu estou na igreja, eu já estou na porta dos céus. Já estou lá. Estão dizendo por aí: não precisa de igreja. Aonde é que você leu isso? Não precisa de igreja e Deus manda construir uma igreja no deserto. Não precisa de igreja e Deus manda Salomão construir a igreja. Não precisa de igreja e Paulo sai construindo igrejas. E no Apocalipse a Bíblia escreve a carta para 7 igrejas. A Bíblia começa com igreja, termina com igreja. Porque na igreja que tem um santuário de Deus. O santuário de Deus está na igreja, o altar de Deus. Então esse é o primeiro altar. Esse deve ser o primeiro altar na sua vida, o altar da casa de Deus. Você deve levar a sua família a respeitar esse altar, a se inclinar diante do altar, a reverenciar o Deus que está no altar, não o homem, mas o Deus do altar. O homem que está sobre o altar pode até errar, pode até falhar, pode até te decepcionar, mas o Deus do altar, esse nunca vai falhar, esse nunca vai te decepcionar. Nunca. Então você precisa, é como a irmã falou, sabe, ensinar o filho: ó, isso aqui é do altar de Deus. É do altar de Deus. Essa oferta é do altar. E aí você vem para o altar e seu filho te vê quebrantado. Mas quando você se reúne na sua casa para falar do altar, você está destruindo o altar de Deus no coração dos teus filhos. Você sabia que quando você reúne na sua casa para falar mal de pastores, falar mal de igreja, você está destruindo o altar no coração dos teus filhos? Não se fala de altar, se ora. Não estou dizendo que todos os pastores são perfeitos, não. Existem pastores mau caráter, ladrões, mentirosos, existem. Assim como existem médicos, advogados, professores mau caráter, existem também pastores assim. E a Bíblia fala deles. E a Bíblia diz que eles vão dar conta a Deus. E que Deus não vai tomar nenhum deles por inocente. Eles vão pagar por cada ovelha do Senhor que eles enganaram, que eles roubaram, que eles levaram por um caminho diferente. Mas você não pode nunca perder a visão do altar. Nunca. Se você entende, meu Deus, esse é o seu altar, essa é a sua casa, então você tem que pegar os seus filhos e trazer e colocar aqui diante do altar. Dizer aqui o altar. Lá na nossa casa, nós não falamos mal, nem de igreja, nem de ovelha, nem de pastor. Nosso filho cresceu vendo a gente falar bem da igreja, por isso ele é apaixonado pela igreja. Nem sempre a igreja foi perfeita e bondosa, mas a gente não chegava em casa dizendo ao nosso filho das nossas dores. Nós só dizíamos a ele: a igreja é a casa de Deus. Débora dizia para Kevin: você vai para onde? Onde você vai? Para a igreja. A igreja é o quê? A casa de papai.
é a casa de nosso Pai. Volte para o altar. Porque quando seu filho se tornar adolescente, naturalmente ele vai querer ir embora. Mas se ele vem crescendo, sabe, ali com você, na casa de Deus, ele vai chegar à adolescência e vai dizer: eu sei onde é o meu lugar. Meu lugar é na casa de Deus. Volte para o altar da igreja. Coloque um altar na sua casa. Jacó, ele coloca um altar dentro de casa e diz: olha, vamos jogar fora os deuses dessa casa. Vamos enterrar ali, embaixo do carvalho. E até quando a dor chega, a morte de Débora, eles entendem que mesmo no meio da dor, o melhor lugar para a família estar é nos braços do Pai. Tem família que quando chega a dor, esquece de Deus. Mesmo quando a morte chega na sua casa, mesmo quando a dor bate na porta da sua casa, o melhor lugar para estar é aonde? Na casa do Pai. Esse é o melhor lugar de estar, ainda que falte as coisas. Aleluia. Se tem dinheiro, estou na casa de Deus. Se não tem dinheiro, estou na casa de Deus. Se tem pão para comer, estou na casa de Deus. Se não tem pão para comer, estou na casa de Deus. Se tem caviar, estou na casa de Deus. Nem sei o que é isso, mas se não tem, estou na casa de Deus. É na casa de Deus que a gente deve estar. Paulo diz: eu sei ser de Deus quando eu tenho muito, quando eu não tenho nada. Eu sei que o meu lugar é sempre estar com Deus, porque Ele suprirá todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. Qual é o lugar da sua família estar? Ah, meu pai, não tenho roupa. É na casa de Deus. Eu só tenho uma calça, na casa de Deus. Aleluia. Teve uma época na nossa vida que Débora só tinha uma saia, uma única saia, e eu tinha um sapato furado. Então, quando eu ia me ajoelhar, porque nós gostávamos de nos ajoelharmos, então eu não me ajoelhava assim, né? De costa para os irmãos, porque todo mundo ia ver o furo do meu sapato. Eu me ajoelhava assim, de frente para a igreja, para que ninguém pudesse ver o furo do meu sapato. Mas eu nunca cheguei na igreja e disse: meus irmãos, eu vou largar essa igreja, não vou ser mais pastor, porque o meu sapato está furado. Débora nunca chegou e disse: meus irmãos, eu vou largar essa igreja, porque eu só tenho uma saia. Nós entendíamos que o lugar de estar era aqui, na casa de Deus. Esse é o lugar de você estar, na casa de Deus. Com dor, sem dor, com alegria, é segurando mesmo na mão de Deus. Segura as lutas dessa vida, te querem, sabe, te afogar. Segura na mão de Deus, é segurando mesmo. Deus disse a Jacó: lembra disso, lembra do meu altar. Eu segurei tua mão quando você errou, quando você enganou teu irmão, quando ele queria te matar. Eu segurei a tua mão. Agora volta de novo, porque eu preciso segurar a mão da tua família e levar todo mundo para onde eu quero levar. Ora, se Deus foi suficiente para segurar a sua mão, e o altar de Deus foi suficiente para te abençoar, esse mesmo altar deve ser suficiente para abençoar os teus filhos, os seus netos e toda a sua descendência. Não é você, não é você, é Ele. Todo o poder está nele. Volta para o altar, volta para o altar. Levanta um altar na igreja, levanta um altar na sua casa e levanta um altar na sua vida. Como é o teu nome? Israel, príncipe de Deus. A minha vida é uma referência de Deus. Quando as pessoas olharem para mim, elas vão saber que Deus está na minha vida. Ainda aqueles que não gostam de mim,
Porque há pessoas que não gostam de você. Sempre haverá alguém que não gosta de você. Você sabia disso? A Bíblia diz isso. Um dia uma pessoa disse para mim: apóstolo, como é que alguém não pode gostar de você? Eu disse: é muito simples, é porque eu sou gente. Sempre haverá alguém que não vai gostar de você. Mas a Bíblia diz que você deve ter uma vida tão reta, tão alinhada com Deus, que até aqueles que não gostam de você serão obrigados a reconhecer que Deus está sobre a sua vida. Eles serão obrigados. Aleluia. Quando Jacó restaura o seu altar, a sua família, a Bíblia diz que Deus coloca medo, pavor dos seus inimigos e cessa toda ação de morte contra Jacó. Eu quero te dizer esta noite: volta para o altar, porque Deus quer colocar terror. Volta para a igreja, não saia, traga a tua família, porque Deus vai colocar terror nos seus inimigos. Eles vão ficar assombrados, dizer: uau, o diabo vai tremer no inferno quando te ver. Quando você passar pela rua, ele vai mudar de caminho, porque você está passando. Você e sua casa estão debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo do sangue. Jacó restaura a sua família, e naquele dia em diante eles começam a trabalhar como uma família de Deus, e eles crescem como família de Deus, e deixam um legado de bênção, de unção. E ele diz: agora será bendita a sua casa, a sua descendência, e de você vai sair nações, multidões, o mundo inteiro será abençoado. Deus quer usar a tua família para abençoar o mundo inteiro. Você não tem ideia do projeto que Deus tem para o seu neto, para o seu filho. Você não tem ideia do que Deus quer fazer dentro da sua casa e através da sua casa. Então não jogue fora, não desperdice o projeto de Deus. Deus está levantando dentro da sua casa homens e mulheres que vão mudar o mundo, que vão mudar a história. Talvez você não veja isso. Talvez você ache que é só uma família no campo, que é só uma família dessa cidade, que o meu filho vai estudar e vai trabalhar na profissão lá que ele escolheu. Você não sabe. Você não sabe o que Deus tem. Então cuide, traga a sua família e entregue na mão de Deus. Porque na mão de Deus o fraco vira forte e o pequeno vira grande. E Deus quer fazer algo extraordinário na sua casa. E aí, além do que você pensa ou imagina, Deus quer e Deus vai fazer. Você crê nisso? Não deixe o diabo tomar conta do que Deus te deu. Não deixe o diabo governar o mundo, porque Deus deu o mundo a você, para você governar, e a sua família. É você, mas você precisa então voltar para casa, voltar para casa. O meu lugar é aqui, na casa de Deus. Meu lugar é aqui. Davi disse: eu prefiro estar na tua casa, Senhor, porque um dia na sua casa é melhor do que 1000 dias fora dela. Um dia só na sua casa, um dia só é o melhor lugar para estar. Eu quero profetizar que você e a sua casa serão abrigados na casa de Deus. Esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar. No deserto o povo se reunia na casa de Deus.
para ser abençoado. E Deus está com a mão dele estendida, dizendo: eu vou te apontar os caminhos. Venha, segura na minha mão e vamos caminhar, porque eu tenho algo excelente para você e para a sua casa. Então Jacó se levanta naquele dia e ele repete o que ele tinha feito há 20 anos atrás. Ele levanta uma pedra e agora não mais só, diante de toda a sua família, ele joga o azeite e sacrifica ali e diz: esse lugar é a casa de Deus. E a Bíblia diz que então todo o povo de Israel ia a Betel adorar o Senhor, porque ali é a casa de Deus. Fica de pé.